Olá a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou fazer uma coisa difícil pra mim, mas que eu preciso fazer. Bom, eu queria falar algumas informações que você precisa saber pra você se proteger. Se algum dia, alguma forma de vida diferente você avistar, você tem que pronunciar Yahushua Hamashia. Entendeu? Você tem que pronunciar bem forte. E para você ficar mais forte, você vai ter que ler a Bíblia, vai ter que se arrepender dos seus pecados em nome de Yahushua Hamashia, e vai ter que sempre louvar a Yahweh nas suas orações. É isso que você precisa fazer. Bom, agora eu vou falar o motivo pelo qual eu criei esse canal. E eu vou tentar ser breve. Bom, eu criei esse canal por causa que foi uma soma de vários fatores. E uma vez eu tava chapado e eu comecei a escrever umas coisas estranhas. E eu li essas coisas e eu tava com medo que aquilo fosse verdade. E eu deixei várias instruções para enquanto eu fosse lendo eu olhasse tal coisa, olhasse em tal lugar para que eu obtesse respostas. E eu deixei anotado. Eu não sei se é verdade aquilo. Eu sei que eu tenho um pouco da verdade comigo. É pouca ainda, mas já é alguma coisa. Aí então eu mostrei isso pra minha namorada por causa que tava escrito nas anotações que era pra eu mostrar pra ela. Mostrei pra ela, ela ficou com muito medo. Eu entendo, eu também tô com um pouco. Mas os apóstolos, eles morreram pra passar essa palavra pra mim. Mesmo que for pouca, eles conseguiram mesmo sem internet. Então eu acho que eu tenho talvez uma missão. É uma coisa meio arrogante assim de se dizer, eu acho. Mas enfim. Eu queria dizer que eu não tenho intenção alguma de espalhar desinformação. Nas anotações estava dizendo que daqui a uns 3 anos vai... tipo, talvez não seja essa a data, mas só que disse que vai acontecer uma coisa que vai ser chamada de guerra à desinformação, onde vai ser procurados youtubers que fazem alguns estilos de vídeos específicos que as pessoas dizem que é desinformação, como vídeos da Terra plana, vídeos que falam do Criador, vídeos sobre Bíblia, tudo que te aproxima do Criador, músicas. E eu queria dizer que eu não tenho essa intenção. E esses vídeos, eles deveriam ter a liberdade deles. Eu não sei se você já percebeu, mas a mídia toda tá tentando ferrar a gente. A mídia toda tá falando desse negócio tipo de teoria da conspiração, que eles são burros, todo mundo tá falando. Mas o que essas pessoas fizeram além de expressar as ideias delas? O que elas te afetam tanto? Se elas estão erradas, por que você tem que atacar elas? Talvez porque elas não estejam erradas, né? Bom, talvez. Eu sei que eu tô falando em forma de deboche, mas eu também não sei se é verdade. Mas eu quero me expressar. Eu quero falar isso. Hoje eu tive um sonho bem assustador também. Eu sonhei que eu tava na casa da minha avó e eu comecei a ver coisas nos céus. E eu vi um triângulo escuro em formato de, sei lá, triângulo, e ele tava indo pra frente. E depois tinha um triângulo em formato triângulo, ele era como se fosse uma nuvem e tava acompanhando.
Eu vi um cubo também, um quadrado, se movendo, um que era bem escuro, e depois um que era em forma de nuvem. Eu também vi três triângulos, tipo, formando um triângulo maior, e eles indo. Eu vi alguns parentes nessa casa, alguns parentes que eu nunca vejo, na verdade eu quase nunca vejo a maioria dos meus parentes, mas enfim. Eu vi isso e simplesmente chegou um, uma coisa que parecia um device, uma uma nave espacial. E nos filmes e nos desenhos sempre colocaram que os anjos eles eram aqueles seres pequenininhos assim, loiros e com asas. Eu digo pra ter cuidado. Digo pra ter cuidado por causa que o adversário ele é o pai da mentira. Ou seja, ele pode ter colocado isso pra gente pensar. Assim como na história de Adão e Eva. A gente não tem ela completa. A gente não tem ela de verdade. Ela não é a história de verdade que a gente lê na Bíblia. O fruto proibido. O fruto proibido talvez não seja um fruto. Se eles tiveram a coragem de mudar o nome de Yahweh, o que mais pode estar errado lá? Tudo, praticamente. Quase tudo deve estar errado. Poucas coisas ali que salva. O fruto proibido pode ser uma relação sexual. Ou você acha que Yahweh ia colocar uma árvore para a gente provar dela? Você acha que ia ser dessa forma? Eu não acho. Eu não tenho certeza de nada, mas eu questiono. E tem que tomar cuidado também com os questionamentos, porque é como se Yahushua fosse nosso pastor, Yahweh fosse o dono das ovelhas, a gente é as ovelhas e os questionamentos são o que fazem a gente virar. A gente às vezes vira para um lugar por causa que a gente questionou alguma coisa. Por exemplo, se Yahweh é tão bom assim, por que ele manda a gente pro inferno? Isso faz a gente se aproximar de quem? Do adversário. A gente desvia o caminho de Yahweh, o caminho de Yahushua. Mas pensa comigo. Se uma pessoa vem nessa vida e ela faz as maiores atrocidades que você pode pensar. Ela rouba, ela mata, ela faz várias palavras aí que eu prefiro não dizer. Ela faz isso. Ela faz isso durante 80 anos e ela nunca se arrepende. Você acha que é justo com as pessoas que são certas, as pessoas que vivem pela verdade? Todo mundo ser salvo? Você acha que uma pessoa dessa não continuaria a eternidade fazendo essas coisas que ela faz? Então eu sei que ele é o ser mais justo do universo e ele é a paz, entende? Então ele sempre vai pensar na melhor coisa assim para as pessoas que são boas. E ele sempre vai tirar. Ele sempre vai separar as trevas da escuridão, as trevas e a luz. Desculpa. Então eu tive esse sonho e esse tipo de anjo aí, ele veio. E eu vou falar logo. Aliens são demônios. ET são demônios. Sabe? Essas entidades, elas... Tem algumas que já estavam aqui. Mas elas não conseguem fazer tantas coisas físicas. Elas conseguem fazer algumas coisas físicas. Esses que estão aqui ainda são os filhos dos anjos caídos. São os gigantes. Por causa que eles não vão voltar pro céu. Por causa que o que foi feito no céu volta pro céu. O que foi feito aqui na terra vai continuar aqui na terra. Então esses espíritos de seres estão aqui.
Mas os anjos caídos ainda não estão aqui. Os anjos caídos só vão entrar aqui quando a cúpula, o domo colapsar. Quando ocorrer a quebra. Quando ocorrer o efeito do planeta Nibiru. Porque na verdade são estrelas errantes. Mas enfim. Quando isso acontecer, não olha pro ponto focal do Nibiru. Não olha pro céu. Não olha por causa que talvez seja a cabeça da Medusa, entende? Os gregos, o pessoal da mitologia grega, aquele período se passa na Bíblia. Aquele é o período que um pouco depois dele ocorreu o dilúvio. Aqueles seres, metade cavalo, metade humano, aquilo é a demolição do DNA humano. Aquilo foram os filhos dos Néfilins, os filhos dos anjos caídos que fizeram. Eles transgrediram o DNA humano. Eles tinham a intenção que Yahushua não nascesse, o filho do Criador. E aí eu vi aquele ser. Nossa, eu desviei muito do caminho, desculpa. Eu vi aquele ser e eu senti uma presença, tipo, é um negócio que eu nunca senti. É como se o meu corpo inteiro tivesse com medo. Então eu peguei e, mesmo com todas as forças do meu corpo, ele fazia eu fechar a boca. Ele não deixava eu abrir a boca. Mas eu fiz com muita energia. Eu tirei uma energia que eu não sei de onde. Mas aí eu gritei, Yahushua Hamashia. E aquele ser, ele saiu de lá. Aquela nave espacial era um negócio bem pequenininho. Era praticamente um frisbee, entendeu? Ele era bem pequenininho. E aquele ser, tava do lado dela. Não sei se ele saiu dela, alguma coisa assim. Mas eu sei que qualquer ser que não aguenta o nome do Filho do Criador, ele não é do Criador. Se ele for um anjo mesmo, ele vai louvar o Criador. Entende? Não se ajoelhe para qualquer ser, entende? Você só pode se ajoelhar se ele se ajoelhar junto com você. E vocês forem louvar o Criador, Yahweh Tzavot. Só nesse caso, eu acho, pelo menos. Aí, então, esse ser saiu. Depois, a casa da minha avó, ela é bem autona, assim. E aí, tinha um ser lá, que ele parecia um robô. Um robô bem grandão. Um robô com, sei lá, 5, 6 metros de altura. E aí ele falou que ia pegar a gente, alguma coisa assim. Eu vou pegar a humanidade. E tinha um robô gigante do lado dele também. E depois que eu falei esse negócio aí, Yahushua Hamashia, antes de eu encontrar os robôs, eu fiquei pastando assim, como se os meus parentes fossem ovelhas e eu fosse um burro. Sabe, se você pesquisar aí vídeo de burro, você vai entender. É como se eu fosse um guardião. Eu não sou nada, entende? Mas eu tenho um pouquinho de verdade. Eu tenho um pouco do espírito do Criador comigo. Não é tanto, mas é o suficiente. Então eu fiquei lá pastorando assim em volta até eu encontrar esses robôs gigantes, entende? E aí eles falaram esse negócio que iam pegar a humanidade, alguma coisa assim. Iam matar a gente. Eu não sei, eles falaram alguma coisa estranha. E então eu gritei de novo, Yahushua Hamashia. Aí ele olhou pro amigo robô assim dele do lado e falou, esse é um dos fortes. E eles saíram. E aí, então eu acordei. Eu sei, pode ser só uma viagem minha. Eu vi vários eventos no céu, eu comecei a gravar também no meu sonho. Eram coisas até que bonitas, entende? Eram coisas que lembravam os desenhos de buraco negro. E eles estavam tudo ocorrendo no céu. E deixa eu ver o que mais. Acho que tinha um círculo também, alguma coisa assim. Algumas dessas imagens aí vinha uma negra, escura, bem escura, e aí depois vinha uma em formato de nuvem.
Ah, é, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu tenho mais uma coisa pra falar. Esse negócio aí do Jardim do Éden talvez seja furada, entende? Esse negócio de fruto proibido. Talvez não era fruto proibido. E pensa só, tipo, se Yahweh, que é Deus, falou, a partir de hoje as serpentes elas sempre andaram entre seu ventre e eu farei da mulher a inimiga dela. Entende? É um negócio que fez sentido na minha cabeça, talvez vão falar isso porque, tipo, por causa do que eu vou falar agora. Porque minha mãe, ela sempre teve medo, assim, de cobra. Então eu sempre vi a cobra, assim, como se fosse inimiga dela, sabe? Tipo, eu sei, pode parecer bobagem, mas enfim. Se Yahweh falou que ela teria que andar entre seu ventre, então quer dizer que ela provavelmente tinha outro formato. Provavelmente ela tinha pernas. Provavelmente ela não era dessa forma que a gente pensa assim, tipo uma cobra com pernas, entende? Mas ela provavelmente tinha outro formato. Eu sei, é estranho pensar isso, mas enfim. Esse negócio fruto proibido pode ter sido a relação sexual, que talvez Eva teve uma relação sexual com a serpente. E então, depois que ela teve isso, ela gerou Caim. Talvez a cobra nem era daquele lugar. Talvez ela fez de alguma forma pra entrar. Eu queria dizer que é muito difícil fazer essas coisas, sabe? Vim aqui falar. Eu sei, eu posso estar errado em várias coisas, mas os apóstolos morreram. Morreram para falar a verdade. E eles conseguiram até os dias de hoje. Eles foram de boca em boca, eles nem tinham internet. E eu não posso ter medo de ser caçado, torturado e essas coisas. E eu sei que daqui a um tempo vão falar várias coisas assim, pra nos afastar do Criador. E vão perseguir as pessoas que querem o seu bem, que querem divulgar a palavra, querem divulgar a palavra da verdade. E é muito difícil, sabe? O que um geólogo ganha falando da Terra plana? Ele só não perde. Você perde amigos, você perde oportunidades, você perde muita coisa. Você acha mesmo que a gente ia fazer uma teoria da conspiração pra quê? Você acha mesmo que a gente só queria um grupo? A gente já não tem grupo. A gente já não tem grupo. Quem você acha que eu tenho? Quem você acha que alguém que fala da Terra plana tem? Você acha que essa pessoa ela ia falar uma coisa dessas? Uma coisa dessas pra ter um grupo? Por que as pessoas não ficam putas com, sei lá, uma pessoa que fala que não, agora eu sou trans não sei o que. Agora eu acredito que eu sou um cachorro. Por que não tem todo esse alarde com essas pessoas? A ciência diz o quê? Tem um cromossomo lá e tem o X que representa a mulher e o Y que representa o homem. Por que a ciência não briga com, sei lá, os movimentos aí LGBT? Eu não tô falando que a gente deveria fazer alguma coisa com eles, só tô falando por que tem tanto esse foco em falar da Terra plana? Pra zoar essas pessoas e tal. Vocês acham mesmo que no mundo que a gente vive não existem pessoas poderosas, pessoas com bastante dinheiro, e essas pessoas conspiram de verdade? Você acha mesmo que elas não querem mais? Vocês acham mesmo isso? Vocês acham mesmo que uma pessoa que tem bastante poder e que já faz atrocidades que elas nem aparecem hoje em dia, tipo, o rosto delas, porque elas permanecem dessa forma para ter mais segurança.
Você acha mesmo que essas pessoas não pensam em formas de conseguir permanecer no poder e ganhar mais poder ainda? Você acha mesmo que as coisas são tão simples quanto a coisas de pão e circo? Você acha que não vai muito mais além disso? Ninguém ganha nada, sabe? Se fosse negócio dessas teoriazinha aí de YouTube, de falar que na verdade é só porque os terraplanistas querem um grupo, sabe? Se fosse algo tão simples assim, a gente falaria de outra coisa. Eu me incluo, mas eu não acredito de verdade, assim, na Terra plana. Eu acredito que ela não tem o formato que a gente pensa. Eu não acredito em quase nada, eu só acredito que Yahweh é nosso Deus e Yahushua é o filho desse Deus. Eu acredito nisso. É a única coisa que eu sei de verdade. É a única verdade que eu provavelmente carrego comigo. As coisas não são tão simples assim. Não são tão simples quanto tudo pinta pra gente. Eu sei que a gente tá num século que as pessoas querem todo mundo ser ateu porque todo mundo acha que vai estar abalando e que vai mostrar, olha como eu sou inteligente, eu não acredito num ser superior. E aí eles fazem brincadeirinhas com ele, com Deus, com Yahweh. Eu sei. Mas vocês estão imundados pela ignorância. E vocês partiram de um erro comum. De um erro comum que gerou tudo isso aqui. Sabe, se o darwinismo é certo, se o darwinismo é de verdade mesmo, faz uma formiga evoluir. Eu quero ver. Se ele é tão real assim, por que vocês não provaram até hoje? Ah não, mas só que descobriu um fóssil que não sei o que. E você acha o quê? Que um carro, olha só, que um carro ele anda por 1 bilhão de anos sem mudar a velocidade dele. É isso mesmo, eu tô comparando a datação que vocês fazem para você descobrir esses fósseis. E aí quando aparece um cientista de verdade, quando aparece um cientista diferente, aí o que fazem? Aí zoam ele. Aí falam, não, a gente não aceita esse tipo de coisa aqui por causa que vai contra nossos princípios sei lá. Vai se ferrar, mano. Vocês acham mesmo que a gente é de desinformação? Sabe, a ciência se perdeu há muito tempo. A ciência, a religião, tudo. Mas não. As pessoas que já estão imundadas e que elas têm medo da verdade, elas vão continuar com medo e vão tentar agrupar mais pessoas. Elas sim querem ter um grupo. Elas sim têm um grupo já. Ou vocês acham que eu não sei? Esses ateístas, um ateu de verdade, o cara que não acredita assim mesmo em Yahweh nem nada, ele não fica falando pra todo mundo. Não, pelo contrário, ele fica praticamente só na dele. E quando alguém fala sobre uns assuntos assim, ele só tenta mudar o assunto da conversa. Alguns desses ateístas aí famosos, eles não são tão ateus quanto vocês pensam. Ai, mano, como a humanidade é burra, velho. Até as palavras são parecidas. Feminismo, ateísmo, satanismo. Ai, ai. É difícil pra eu fazer isso aqui, por causa que eu vou contra praticamente todo mundo. Sabe, eu não tô ganhando um centavo falando isso aqui. E os loucos, a loucura nesse mundo, no outro mundo, é sanidade. Mas é uma loucura específica. É o que vocês acreditam que é louco.
os sábios vão se perder na sua própria arrogância. Tchau.